Meu nome é Francisca Patrícia, eu tenho 32 anos, sou da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No momento eu sou só mãe, dona de casa e estudante, eu acho que é muita coisa, né? Na verdade, eu sempre acompanho todos os programas da Novo Tempo e de início eu não tive vontade de me inscrever, eu queria que o meu marido se inscrevesse, né? Passei a semana inteira, todos os dias, vamos, eu faço o vídeo, porque eu queria que ele também fosse tocado, como eu fui. Ia ser uma experiência para ele, né, fantástica. Eu sempre pedindo e ele não se interessou. E um dia eu abri lá a página do Facebook e apareceu a chamada falando que era a última semana de inscrição. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu faço ou não faço? Deixei. No outro dia vi de novo a chamada. Não, eu vou fazer a inscrição. Mesmo sabendo de alguns impasses, algumas dificuldades que eu ia ter para chegar até aqui, mas mesmo assim fiz, né? Fiz. Esperei meus filhos dormir. Eu com vergonha de mim mesmo para gravar. Mas fiz lá o vídeo, falei o que eu estava sentindo e não achei realmente que eu ia ser chamada. Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Eu sou da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Estou aqui na última semana das inscrições para o programa Bíblia Fácil, no canal Novo Tempo. Faz aproximadamente 4 meses que eu conheci a Novo Tempo. Eu passei muito tempo no espiritismo e estava afastada, passando por muitas provações, muitas dificuldades e pedi a Deus um caminho, pedi a Deus para Ele mostrar um caminho, uma luz para me sair daquela angústia. E um dia qualquer, eu passando os canais na Sky, achei o canal 14, era o programa Sem Tabus. E desde então eu não deixei mais de assistir a Novo Tempo. Procurei uma igreja adventista aqui na minha cidade, estou frequentando. E minha vida tem mudado bastante depois que eu encontrei a Novo Tempo. Seria um desafio para mim participar, pois eu nunca saí, nunca viajei. Deixei minha casa, meus filhos, então seria um chamado de Deus para mim participar dessas gravações para essa temporada do Bíblia Fácil. Por que vocês devem me chamar? Eu preciso conhecer a verdade. Preciso conhecer a verdade. E conhecendo a verdade eu vou me libertar. Eu quero aceitar Jesus por completo. Eu quero me batizar. E seria o primeiro passo para toda a transformação da minha vida. Eu espero que esse vídeo chegue até vocês. E se for para essa vaga ser minha, vai ser porque Deus, Ele escolhe as pessoas certas, no momento certo, para receber qualquer mensagem, qualquer luz divina. Muito obrigada. Se Jesus voltasse hoje, eu acho que eu não estaria salva. Porque eu estava afastada do caminho do Senhor, estou voltando para uma casa, agora uma igreja, duvidosa, assim, não duvidosa da igreja, duvidosa de mim. Porque eu estou com ansiedade, estou com vontade hoje de ficar no caminho do Senhor, de aprender, de buscar Deus, assim, esse Deus verdadeiro, que tanto falam, de estudar a Bíblia, de conhecer inteira a Bíblia. Então, se Jesus voltar hoje, é capaz de eu não estar salva, porque eu estava afastada, voltei agora, não sei se eu estou no caminho certo, então...
Olá, amigo da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você, que todas as semanas tira um tempo todo especial para juntos estudarmos mais da Palavra de Deus. Está começando o programa Bíblia Fácil e você é o meu convidado especial. Eu quero convidar então você a tomar sua Bíblia e a participar com esse grupo de amigos de mais um estudo da Palavra de Deus. O tema que iremos aprender hoje trata-se dos sinais da volta de Cristo. Na última semana, aprendemos sobre a volta de Jesus, que este será um evento visível, glorioso. Jesus volta para dar a recompensa a cada um segundo suas obras. Todos os que estiverem vivos o verão voltar, os mortos ressuscitarão para ter a sua recompensa, mas nós não sabemos o dia nem a hora, como nós lemos em Mateus. Hoje, nós iremos aprender sobre quais os sinais que Cristo deixou. Ainda que não saibamos o dia nem a hora, Deus não nos deixou em trevas quanto à proximidade desse evento. E hoje iremos aprender sinais que indicam a sua proximidade. Você que está em casa nos assistindo, se deseja participar desses estudos, nós temos um guia de estudo a lhe oferecer. Esse guia de estudo é o guia do programa Bíblia Fácil. Você pode ligar para nós em horário comercial, no telefone 0 operadora 12 21 27 3121, e ali a atendente vai pegar os seus dados postais e enviamos para a sua casa, ou você acesse o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Preencha o formulário e enviaremos pelos correios para a sua casa. É um material inteiramente grátis, graças à ajuda dos Anjos da Esperança. E um abraço para todos os nossos telespectadores, que também são Anjos da Esperança, que ajudam a manter programas como este funcionando e ensinando da Palavra de Deus. Nós, a cada programa, temos conhecido um pouquinho melhor os nossos amigos, os nossos convidados para esta 4ª temporada. E agora eu queria conversar um pouquinho com o meu amigo Anderson. Nós temos nessa temporada 3 gaúchos, não é isso? O Anderson, a esposa e também o Neri. Eu tenho uma curiosidade para lhe perguntar, viu, Anderson? Pois não, pastor. O povo gaúcho é um povo assim, muito amistoso. Eu já estive várias vezes em Porto Alegre, fui muito bem recebido sempre. Agora existe um linguajar que a gente tem que ter um dicionário para entender. É verdade isso, né? É. Nós temos uma palavra que ela é polivalente, né? Ela tem vários significados, que é o bar. Bar? O bar. Entendi. Ok, pode ser uma afirmação ou pode ser uma negativa, é isso, é? Isso, pode ser. Então faz para nós aí como é que é um bar quando a pessoa está afirmando que gostou, como é que é? O de afirmação seria um bar. É admiração, é? É, admiração, afirmação. Ok, e se ele não gostou, se é negativo? É mais... Entendi. Então veja vocês que o Bíblia Fácil também é cultura, né? Para nós em Minas Gerais o negócio é uai, né? E um dia perguntaram para a gente o que é uai. Uai é uai, só, né? E eles ficam brincando com os mineiros também, porque a gente fala muito trem, né? Para tudo a gente chama de trem, mas se você for a um dicionário e ver o significado do trem, o primeiro significado, antes de ser uma locomotiva, pode ser uma expressão aplicada a qualquer coisa. Olha, o dicionário diz isso, que eu posso chamar qualquer coisa de trem e o dicionário já diz que é assim. Em segundo lugar, vem o trem de ferro, né? Que carrega minério ou carrega as pessoas. Bah, eu estou emocionado com sua presença aqui. Obrigado, pastor. Foi de afirmação, não foi? Foi. Um abraço aos nossos amigos gaúchos que participam no Bíblia Fácil. Que Deus possa abençoá-los também. Pegue sua Bíblia. Vamos agora estudar sobre sinais da volta de Jesus. Um tema importantíssimo. Com as Bíblias em mãos, nós iremos orar, porque nunca devemos estudar esse livro sem antes orar. Pai querido, estamos reunidos mais uma vez em torno de Tua Palavra. Queremos aprender os Teus ensinamentos. Queremos aprender as Tuas verdades. Queremos nos preparar para a Tua volta e que agora o estudo de hoje possa nos alertar, possa nos fazer ver quão próximos estamos desse dia.
ao abrirmos a Tua Palavra, que o Teu Espírito nos dirija mais uma vez. Oramos em nome de Cristo. Amém. Certa ocasião, os discípulos fizeram um pedido muito especial a Cristo. Olha aqui em Mateus capítulo 24, qual foi o pedido que os discípulos fizeram a Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 3. Assim disseram os discípulos: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Esse foi o pedido que os discípulos fizeram. O Senhor falou que o Senhor vai voltar em glória e majestade. O Senhor vai implantar o seu reino. Então dize-nos quando serão estas coisas. E a partir do versículo 4 de Mateus 24, Jesus passa a descrever uma série de eventos. Primeiro no mundo religioso. Olha para o versículo 5, Mateus 24, verso 5, e depois leremos o versículo 11. No verso 5, Cristo disse assim: Porque virão muitos em meu nome, dizendo o quê? Eu sou o Cristo, e enganarão a quantos? Enganarão a muitos. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a quantos? Você percebe que o engano sempre chega para muitos? Falsos cristos e falsos profetas enganando a muitos. Mas como pode a multidão ser enganada por falsos profetas e por falsos cristos? É simples. Quando você não conhece a palavra, quando você não conhece a verdade, facilmente você pode ser enganado. E eu queria dar um recadinho aqui para você que nos assiste em casa. Talvez eu esteja falando agora para alguém que é cristão, que frequenta a uma igreja. Talvez eu estou falando para um católico que todos os domingos está na igreja. Eu pergunto, no culto que você vai, a palavra de Deus está sendo lida? Ela está sendo aberta? Ela está sendo ensinada? Ou a liturgia da qual você toma parte, acontecem coisas que tomam o lugar da Bíblia Sagrada? Você percebeu que aqui no Bíblia Fácil a gente gasta tempo lendo esse livro e em cada programa nós lemos vários versos? É porque nós queremos que você conheça a verdade. Mas infelizmente o mundo cristão está vivendo um fenômeno. Ao mesmo tempo que nós temos tantas Bíblias na mão do povo, nós nunca tivemos um povo tão ignorante da Bíblia. Pessoas que conhecem tão pouco da Bíblia. Pessoas que acreditam em coisas que não fazem sentido. E mais uma vez eu quero dizer para vocês que estão aqui conosco, participando dessa série especial. Você não pode acreditar em tudo que se fala. Você tem que perguntar aonde está isso na Bíblia. Aonde a Bíblia diz que é assim. Você tem que tirar suas dúvidas. Você tem que aproveitar esse momento, porque se você passar por aqui, não tirar as suas dúvidas e for embora com dúvidas, você perdeu o seu tempo. Você tem que descobrir o que é a verdade. Agora, quando você se deparar com a verdade, que Deus te dê a humildade de dizer: se isso de fato é assim, eu vou adotar para a minha vida. É esta postura que Deus espera de todos nós. Jesus então disse que virão falsos cristos e falsos profetas. É isso que o nosso mundo moderno testemunha. Vez por outra se levanta alguém e hoje existe aí na mídia pessoas dizendo ser o Cristo. Isso assusta você? A mim não assusta. A mim não assusta alguém dizer ser o Cristo. Sabe o que me assusta?
Tem gente acreditando e indo atrás dele. Isso me assusta. Alguém dizer ser o Cristo, o Filho de Deus, não me assusta. Agora, ter grupos seguindo esse falso Cristo, isso me assusta. Para mim, foge a lógica alguém achar que o Filho de Deus está vivendo como um cidadão aqui e acolá. A Bíblia não descreve nada disso. Cristo está conosco mediante o seu Espírito e Ele voltará em glória e majestade para pôr fim ao pecado. O diabo, sabendo disso, está fazendo de tudo para enganar as pessoas e não permitir que elas estejam prontas para esse evento. Mas Cristo falou: a presença no vosso meio de falsos cristos e falsos profetas é um sinal de que eu estou próximo. Que outro sinal Jesus deu para nós? Verso 7. Olha o que Jesus disse sobre os sinais no mundo físico. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. No versículo 7, Jesus pontuou 3 coisas: guerras, fomes e terremotos. Vamos dar uma olhada para o nosso cenário mundial. Primeiro, falando de guerras. Nunca havíamos ouvido falar de uma guerra que envolvesse tantas pessoas quanto as 2 grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra, de 1914 a 1918, segundo alguns estudiosos, ceifou 9 milhões de vidas. A Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 44, 45, ceifou de 50 a 70 milhões de pessoas. Pastor, mas guerra sempre não existiu desde os tempos bíblicos? Sim, mas olhe para as guerras bíblicas. Sabe quantos morriam? 6 mil, 12 mil, 30 mil. São esses os relatos da Bíblia. Agora, 70 milhões? Isto é um sinal de que Jesus está perto. Jesus também falou: teríamos fome. Hoje, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas, que cuida da questão da alimentação e da assistência, 150 milhões de pessoas morrem todos os dias. Melhor, 150 mil pessoas morrem todos os dias porque não têm o que comer. Você sabe quantas pessoas são? 150 mil pessoas? Talvez algumas das cidades que nós moramos não tenham essa quantidade de habitantes. Todos os dias estão morrendo. Por quê? Porque falta o alimento. Jesus também falou que nós haveríamos de ouvir sobre terremotos. Ora, terremotos sempre existiram. Nós temos registros de terremotos desde o 1º século, pelo menos, ou antes disso. Mas pense no terremoto de São Francisco, de 1906, há um pouco mais de 100 anos atrás. Quando aconteceu esse terremoto, que é considerado o primeiro dos maiores em grande escala, morreram cerca de 3 mil pessoas. 100 anos depois, nós tivemos o terremoto no Haiti, em 2010. Neste, 316 mil pessoas foram mortas. Você já imaginou que multidão de pessoas morrendo? A terra está tremendo. Isso são sinais e advertências de que Jesus está às portas. Jair. Pastor, o senhor disse que no tempo de Cristo existiam guerras, antes existiam as guerras que morriam 30 mil pessoas e hoje são milhões. Que hoje um terremoto, em 1900 e comecinho, 3 mil, hoje 316 mil.
Mas será que essa quantidade tão brutal que ocorre, essa diferença, não seria pelo fato de que a densidade demográfica da época era bem menor do que a de hoje? É claro que eu não devo ignorar esse fato, eu devo pensar na quantidade populacional que eu tenho hoje, mas a grande questão é que mesmo quando o mundo chegou, ultrapassou os seus 5 bilhões de habitantes, o que nós estamos vendo agora são eventos cada vez mais repetitivos, cada vez mais frequentes e com a mortandade cada vez maior. Nós nunca tivemos uma projeção assim na história. E se você lembrar bem sobre o que Jesus falou dos sinais, ele comparou sua volta a uma mulher quando está para dar à luz. Aquelas que já são mães aqui sabem muito bem, melhor do que nós, de que quando começam as contrações, elas vão aumentando, aumentando e aumentando até que a criança nasça. Ou seja, essa intensificação foi usada por Cristo para mostrar de que nós estamos às portas da volta dele. Que a nossa atenção deve ser chamada para essas coisas, que o mundo natural está clamando por uma solução. Um outro detalhe, Jesus deu outros sinais que aparecem no verso 29, que devem chamar a minha e a sua atenção. Olha aqui Mateus 24, 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol fará o quê? Escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Jesus falou aqui em sol, lua e estrelas. Olhe para a nossa história. Nós temos na história o dia 19 de maio de 1780 como sendo o dia escuro. Nesse mesmo dia, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. E em 1833, houve uma chuva de estrelas nos Estados Unidos. Se você buscar numa enciclopédia ou até mesmo no Google, você vai encontrar essas informações numa enciclopédia livre. No dia 19 de maio de 1780, o sol não deu sua claridade. Mas, pastor, isso é um eclipse. É perfeitamente natural. É um fenômeno visto e previsto pela ciência. Certo? O eclipse é um fenômeno visto e previsto pela ciência. Por quê? Porque um eclipse é quando a lua se interpõe entre o sol e a terra. Só que no dia 19 de maio de 1780, não havia nenhum alinhamento do sol, da lua e da terra. Se não há um alinhamento, não pode haver um eclipse. E por que o sol deixou de brilhar? Porque aqui está um cumprimento da profecia de Cristo. Um outro detalhe, a lua vermelha como sangue naquela mesma noite. Que fenômeno explica isto? A não ser Deus usando os astros para manifestar a sua vinda. Vamos olhar agora para 13 de novembro de 1833, quando, principalmente na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, por horas, houve uma tremenda chuva de estrelas. É claro que não são estrelas de fato, são meteoritos. Nós chamamos de estrela cadente, mas esses pequenos meteoros, quando entram em contato com a nossa atmosfera, a mudança climática provoca uma explosão. Uma estrela não pode cair no nosso planeta, porque a estrela é muito maior do que o nosso planeta. Destruiria o nosso planeta se uma estrela esbarrasse em nós. Mas a chuva de meteoritos foi prevista pelo próprio Cristo em Mateus 24. Eu pergunto, esses sinais não advertem a você e a mim de que algo sobrenatural está para acontecer? Um outro detalhe. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 6, e olhe a perfeita relação que a Bíblia faz entre os eventos preditos por Cristo e aquilo que João, o vidente de Patmos, escreveu no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 14, descrevem a abertura do 6º selo. No livro do Apocalipse existem 7 selos. Quando cada selo é aberto, algum evento acontece na terra. O que aconteceria na abertura do 6º selo? Apocalipse 6, verso 12.
Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. E sobreveio o quê? Grande terremoto. E o sol se tornou negro como saco de crina. E a lua, toda como sangue. E as estrelas caíram por terra como a figueira quando abalada por um forte vento deixa cair os seus figos. Você percebe que o Apocalipse está falando dos mesmos eventos que Jesus falou em Mateus 24? Quer dizer que Jesus previu em Mateus 24 a abertura do 6º selo. Isso quer dizer de que os anos de 1780 e 1833 e 1755, quando aconteceu o terremoto de Lisboa, são eventos que assinalaram a abertura do 6º selo. Se o Apocalipse tem 7 selos, quantos selos faltam ser abertos? Apenas um. E o que vai acontecer na abertura do 7º selo? Deixa eu responder aqui ao Will e eu volto depois a esse ponto. Pastor, existe alguma relação com a abertura deste 6º selo que menciona o escurecimento da lua e do sol com a 4ª trombeta, que também menciona, existe uma sequência ou não tem relação? E esses acontecimentos do sol e da lua se escurecer, a volta de Jesus vai ser marcada pelo dia escuro? Isso vai voltar a acontecer no dia que Jesus voltar ou não? Ou isso não volta mais a acontecer? Se você continuar lendo o capítulo 6, olha para o versículo 14. Olha o que vai acontecer quando Cristo voltar. Apocalipse 6, 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ou seja, a volta de Cristo será marcada por fenômenos no mundo natural. O céu se enrolando como um pergaminho quer dizer que esse céu atmosférico, como nós conhecemos, ele vai se afastar. E nós veremos o céu astral. Você sabe que existem 3 céus, não? A palavra de Deus ensina 3 céus. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios: conheço um homem que há 14 anos foi até o 3º céu. Se Paulo foi a um 3º céu, é porque há um primeiro e há um segundo. O primeiro céu nós chamamos de céu atmosférico. É esse céu que você vê de dia. É esse azul. Nesse céu atmosférico voam as aves. Aí voam os aviões. Aí estão as camadas. A mesosfera, a biosfera, a estratosfera. Além desse céu visível ao dia, existe um segundo céu, que é visível à noite. Nós o chamamos de céu astral. É aonde estão os astros, o Sol, a Lua e as estrelas e outros planetas. Além do céu astral, existe um outro céu. Aí está o 3º céu. E esse 3º céu é aonde Deus mora. Por isso Cristo falou: vou preparar-vos lugar. Aonde Jesus está preparando moradas para os salvos? Não é no 1º céu, não é no 2º céu, é no 3º céu. Então, no 3º céu, Cristo prepara moradas. E quando Ele voltar, o 2º céu vai se abrir. Os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Nós testemunharemos fenômenos físicos, sobrenaturais, nesse dia glorioso da volta de Cristo. Nós iremos voltar aqui a uma questão. Falei do 6º selo. O que significa o 7º selo? Nós iremos para um breve intervalo comercial e assim que voltarmos, vamos voltar a esse tema. Fique com a gente, já já estaremos de volta. Final dos tempos, doutrina de ventos, arrastam milhões de cristãos. Homens mal intencionados conduzem ovelhas para a perdição. Representantes do mal disfarçados
empunham a Bíblia na mão. Talvez algumas verdades que você está descobrindo nunca antes você tenha ouvido. O Espírito Santo quer falar com você. Abra o seu coração para o Cordeiro de Deus, que tem poder de tirar o pecado do mundo, o pecado da sua vida. Consagre-se a Ele. Este Cristo está voltando em glória e majestade. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos ensinos. Com suas falsas mensagens destilam o vinho da prostituição. Volta logo, Senhor. Vem dar um basta aqui nesse lugar. Estamos de volta e você percebeu que nós não demoramos, não foi? O Bíblia Fácil está falando sobre os sinais da volta de Cristo. Nós terminamos o primeiro bloco falando que a abertura do sexto selo aconteceu com 4 eventos preditos por Cristo e por João, respectivamente nos anos de 1755, 1780 e 1833. Falta apenas a abertura do 7º selo. E eu queria convidar você agora a ler comigo o que vai acontecer quando o 7º selo for aberto. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quanto tempo? Meia hora. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Você tem que entender que o Apocalipse foi nos dado numa linguagem profética. E em se tratando de profecias, cada dia profético representa um ano literal. Ok? Existem 2 textos na Bíblia que nós usamos para defender essa ideia. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Em profecia, cada dia representa um ano literal. Se o céu vai ficar em silêncio por meia hora, quanto representa essa meia hora? Eu preparei uma continha para fazer com vocês aqui. Se um dia em profecia representa um ano, 12 horas representam 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, 1 mês. 1 hora, 2 semanas. 30 minutos, 7 dias. Quando o Cordeiro abrir o 6º selo, o céu vai ficar em silêncio 1 semana. Por quê? Porque 1 semana será o tempo que Cristo vai gastar para deixar o céu, vir à terra, buscar os salvos e voltar para o céu. E por que que o céu vai estar em silêncio por 1 semana, segundo o Apocalipse 8:1? É porque Jesus declarou em Mateus de que quando Ele virá com todos os anjos. Está entendendo? Ele virá com todos os anjos. Se todos os anjos virão com Ele, o céu ficará vazio por 1 semana, por meia hora. Ora, se a abertura do 7º selo é a volta de Cristo, e se a abertura do 6º selo já é coisa do passado, o que mais temos nós que esperar, senão a volta gloriosa dele? Você percebe que os acontecimentos caminham rapidamente para o fim? E o problema é que nós não nos tomamos conta. Sabe por quê? Porque nós somos colocados numa roda de acontecimentos, de atividades, de coisas, que não temos tempo para Deus, não temos tempo para a Bíblia, para estudá-la. A gente fica tão preso às coisas desse mundo e não temos a atenção voltada para verdades como esta. Aqui está Mateus 25, 31. É o que Jesus disse, quando Ele vier em sua majestade e todos os anjos com Ele. Ou seja, Cristo volta com todos os anjos. O céu ficará em silêncio por 1 semana. Quer dizer que o próximo evento na escala profética será o glorioso aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus. Neri, você tem uma pergunta? Eu queria voltar um pouquinho no 6º selo ali. Que Apocalipse 6? Eu entendi que até o 14 aconteceu, né?
1700 Até o 13 até aconteceu. O 14 ainda não. Como que a gente chegou nessa conclusão aí, que o 14 vai vir? Fica difícil lendo aqui você entender dessa maneira. Entendi. Quando você lê o 14, diz aqui assim: o céu recolheu-se como um pergaminho, os montes foram movidos dos seus lugares, os reis da terra, os grandes, os pequenos, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo livre e todo escravo, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, esta é uma declaração dos habitantes da terra por ocasião da volta de Cristo. Ele está voltando no seu trono. Os montes e as ilhas foram movidos dos seus lugares. Os ricos, os poderosos, preferiram a morte do que contemplar sua volta. Quem é que pode suster-se porque chegou o dia da ira deles? Esse dia da ira de Cristo ainda não chegou, porque é no dia da volta dele que isto vai acontecer. Ou seja, olhando a abertura do sexto selo, você descobre eventos que já aconteceram. E quando o sexto selo termina essa descrição, ele projeta-se para o futuro e fala do que vai acontecer no momento da volta de Cristo. Então aqui está a reação dos perdidos no momento em que Jesus voltar. Ok? Ok. Um outro detalhe que a profecia chama a nossa atenção. Quando Cristo voltar a essa terra, em glória e majestade, por que eles disseram assim? Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você percebeu que o capítulo 6 terminou com uma pergunta? Você percebeu que o capítulo 6 terminou com o sexto selo e com uma pergunta? E que o capítulo 8 começou com o sétimo selo? O que faz o capítulo 7 dentro desse contexto do Apocalipse? O capítulo 7 de Apocalipse responde à pergunta formulada no capítulo 6. Quando eu falo em estrutura quiástica, eu quero dizer de que o capítulo 7 funciona como um parênteses. Na língua portuguesa é conhecido como um apóstrofe, ou seja, quando eu paro para fazer uma explicação entre duas vírgulas. Então o capítulo 7 diz assim: quem é que vai suster-se? E o capítulo 7 trata dos 144 mil. Esse é um número fantástico. O número 144 mil é o número de todos os salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. É claro que não haverá 144 mil pessoas salvas vivas. Esse número ele é simbólico, mas ele fala de todos os salvos. Serão em números de milhares e eles se chamam 144 mil. Agora, qual é a característica básica dos 144 mil? Olhando para o versículo 13 do capítulo 7, assim diz o Apocalipse: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm do quê? Da grande tribulação. Mas o quê? Lavaram as suas vestiduras e alvejaram em quê? No sangue do Cordeiro. Quem vai suster-se no dia de Deus? Perguntou o capítulo 6. O capítulo 7 responde: os 144 mil. Quem são eles? Os que vêm da grande tribulação e lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é esta grande tribulação? O profeta Daniel, no capítulo 12, falou sobre ela. Será um tempo de terrível prova para a humanidade, porque nesse tempo de grande tribulação estarão caindo sobre a terra 7 pragas, descritas aqui no Apocalipse, capítulos 15 e 16. Essas 7 pragas serão derramadas sobre a terra, mas não atingirão aos salvos. Mas se os salvos não são atingidos, qual será a tribulação? A tribulação será
a incerteza de estarem salvos ou não. A tribulação será provocada porque eles não saberão aonde estão os seus familiares, porque será um tempo de difícil prova. A tribulação acontecerá porque haverá um decreto que vai ordenar, segundo o Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 12, 13, que sejam mortos aqueles que não se uniram a um movimento ecumênico espúrio que vai acontecer em nossos dias ainda. Porque você sabe que existe um grande movimento ecumênico em marcha. E é profético. E todas as igrejas vão se unir. Mas quando esse ecumenismo acontecer, este movimento deixará de lado as doutrinas fundamentais da Bíblia. E os sinceros filhos de Deus não se unirão a este movimento ecumênico. E finalmente, estes salvos, eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Sabe o que isso significa? Que eles receberam a justiça de Cristo na vida deles. Eles aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Por isso, eles estão prontos para o grande dia de Deus. Igor. Pastor, eu vou voltar um pouquinho nesse tema dos 144 mil, porque eu sei que existe muita controvérsia em relação a isso em muitas denominações cristãs. Ok. Em relação ao número, por que esse número foi escolhido pelo Senhor para estar aqui na Bíblia? E por que o texto se refere a 12 mil de cada tribo, explicando que seriam 12 mil de cada tribo, somando um total de 144 mil, porque determinadas religiões descrevem isso literalmente, que seriam alguns judeus, varões virgens, que seriam salvos apenas. Ok. Por que não pode ser literal e nós queremos ser simbólico? Os 144 mil aparecem em 2 textos da Bíblia, Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Vá para Apocalipse 14 e olhe para o primeiro verso. Apenas 2 textos da Bíblia mencionam esse grupo. E aqui no capítulo 14 começa assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião. E quem estava com ele? Os 144 mil. Eu pergunto, quando interpretamos profecia, ou todos os elementos devem ser interpretados como simbólicos, ou todos como literais? Eu não posso mesclar os elementos num mesmo trecho, numa mesma perícope. Você, quando lê Apocalipse 14, você imagina o Monte Sião em Jerusalém, aonde ele está, e lá um cordeirinho em cima do Monte Sião, e com esse cordeirinho, 144 mil salvos? É isso que você está imaginando? Se você crê que os 144 mil são literais, é assim que você tem que enxergar. Mas se os 144 mil não são literais e simbólicos, o Monte Sião é símbolo da habitação de Deus, porque sobre ele estava o santuário. O cordeiro não é o animal, é Cristo, que 31 vezes é chamado no Apocalipse de cordeiro. E os 144 mil são os salvos vivos na volta dele. Então, ou eu acredito no simbolismo, ou eu acredito no literalismo. Se você crê que os 144 são literais, o Monte Sião é literal e o Cordeiro é literal. Isso não faz sentido. Um outro detalhe, se são apenas das tribos de Israel, você que é descendente japonês não tem direito a essa salvação. E quem sabe todos nós aqui não teríamos direito a ela, se for literal. Mas se for espiritual, nós somos o Israel espiritual. Todo aquele que aceita Cristo como Salvador pertence ao Israel espiritual. É por isso que os 144 mil tem que ser um grupo simbólico e não literal. Mas a marca principal desse grupo é: eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, só existe uma forma de salvação: entregando-se ao Cordeiro. Os 7 selos só poderão ser abertos pelo Cordeiro. Inclusive João, ele estava muito triste, porque ninguém podia abrir os 7 selos. Até que veio um ser celestial e disse para ele: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele é digno de abrir os 7 selos. Cristo abriu vários eventos ao longo da história e o último deles
será a abertura do santuário no céu, quando Ele voltará para buscar os salvos. Amigos, essas são verdades eternas da Palavra de Deus. Você pode não crer no que eu estou afirmando, mas isso vai acontecer. E o duro será não crer. E naquele dia, quando você ver com os próprios olhos, ter a mesma reação que Apocalipse 6 descreve. Caiam sobre nós os montes e os rochedos, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Você pode passar ileso por essa situação, mas você precisa crer. Você que me acompanha em casa, talvez algumas verdades que você está descobrindo nunca antes você tenha ouvido. O Espírito Santo quer falar com você. Abra o seu coração para o Cordeiro de Deus, que tem poder de tirar o pecado do mundo, o pecado da sua vida. Consagre-se a Ele. Este Cristo está voltando em glória e majestade. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos ensinos. Preste atenção na música e na letra que Marquinhos Maranhão vai cantar para nós agora. Final dos tempos, doutrina de ventos arrastam milhões de cristãos. Homens mal intencionados conduzem ovelhas para a perdição. Representantes do mal disfarçados empunham a Bíblia na mão. Com suas falsas mensagens destilam o vinho da prostituição. Volta logo, Senhor, vem dar um basta aqui nesse lugar. Volta logo, Senhor, o pecado tem que acabar. Volta logo, Senhor. Falsos profetas atiram suas flechas no bolso do pobre irmão. Seus templos de ouro empilham tesouro, causando admiração. Fiéis inocentes se entregam carentes, buscando sua salvação. E em meio aos delírios e gritos se iludem e enganam o seu coração. Volta logo, Senhor, vem dar um basta aqui nesse lugar. Volta logo, Senhor, o pecado tem que acabar. Volta logo, Senhor, volta logo, Senhor, volta logo, Senhor. Que esta seja a minha e a sua oração. Volta logo, Senhor. Devemos a cada dia voltar-nos para a Palavra de Deus, para descobrirmos verdades que talvez nunca ouvimos antes, mas é a chance que Deus está te dando para conhecer a verdade. E ao conhecermos a verdade da Palavra de Deus, nós somos desafiados a tomar uma posição ao lado dessa verdade. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te ajude, ao entender essas verdades, fazer a escolha certa, que é ficar do lado de Cristo e ser lavado e alvejado com o sangue do Cordeiro. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque aprendemos hoje que o 6º selo já foi aberto e a abertura do 7º selo será a gloriosa volta de Cristo a esse mundo. Permita-nos, Pai, fazer todo o preparo necessário para te recebermos em glória e majestade. Por isso, ajuda-nos na compreensão e na prática dos teus ensinamentos. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Filha, eu tô com câncer.
minha mãe. E quando ela chegou e falou, e eu fui ter o resultado do médico, a minha primeira notícia foi que o médico falou: sua mãe está em fase terminal e ela tem alguns dias de vida, algumas horas, um mês, ela está em fase terminal. Essa foi a pior notícia da minha vida. Vários momentos da minha vida eu duvidei de Deus. Em muitos momentos da minha vida eu duvidei de Deus. Minha mãe, ela sempre foi serva de Deus e eu perdi minha mãe e aí eu duvidei. Por que Deus permite que uma pessoa sofre tanto sendo serva dele, trabalhando sempre para ele? Então eu duvidei de Deus em vários momentos da minha vida. Inclusive, um dos momentos de eu estar aqui, eu acho assim um renovo de uma fé. Que às vezes eu procuro minha fé e eu acho que ela sumiu. Perdi a fé em muitas coisas e de duvidar de Deus várias vezes. Obrigado pela sua companhia. Na semana que vem estaremos juntos para mais um tema da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até lá.